Alô, eu sou César Vanucci, repórter, e eu tenho a grande satisfação de receber hoje aqui em Percepção uma jornalista que tem uma presença cintilante na divulgação de assuntos ligados à temática transcendente do periodismo brasileiro. É claro que eu estou falando de Ana Elizabeth Liz, uma amiga muito querida. E ela atende a um convite meu para contar um pouco dessa sua fascinante experiência como divulgadora do esotérico. Esotérico, aliás, por sinal, é a denominação por ela dada à página muito apreciada que ela organiza semanalmente no conceituado jornal O Tempo de Belo Horizonte. Ana Elizabeth, uma alegria recebê-la. Prazer é meu. Muito bem, e eu te trago aqui com o objetivo de que você nos relate justamente essa sua jornada como jornalista especializada numa temática que tem tanto fascínio como essa que você abraça com muita disposição, com muita garra e com muita sabedoria, porque você conhece as coisas, sabe das coisas. O que é que levou você a enveredar por esse terreno? Olha, César, eu comecei ainda quando eu era jornalista do Estado de Minas, eu acredito que foi lá pelo ano de 1995. Tudo começou com uma busca pessoal. Eu trabalhava como repórter de cidades, mas eu sempre tinha um questionamento que eu tinha que fazer alguma coisa diferente. Eu tinha um chamado interior. E aí eu propus, ainda no Estado de Minas, uma coluna semanal que chamava-se Terceiro Milênio. Então era uma tripinha assim, ó, na contracapa do Caderno de Cidades. Era uma coluna, né, o jornal tem 6, era uma coluninha assim discreta na contracapa. Essa coluna ela durou mais ou menos uns 6 meses. E o jornal resolveu acabar porque falou que aquele era um assunto que não interessava para as pessoas. O tempo passou e o jornal Tempo, né, foi criado e eles me chamaram então para assumir essa página, que até uma pesquisa de algum tempo atrás era uma das páginas mais lidas do jornal. Eu acredito que era e continua sendo. E aí lá se vão 21 anos, né? 21 anos? 21 anos que eu Opa. faço essa página semanalmente, né, publicada às terças-feiras, né? Com uma temática bem ampla, né? Porque a gente vai da ufologia, tradições religiosas, terapias alternativas, toda essa área mais transcendental, esotérica e também de terapias complementares, né? É interessante lembrar que a minha presença na televisão em determinado momento coincidiu também com essa trajetória sua, porque eu fazia no programa Realismo Fantástico do antigo CBH, Isso. Algo assemelhado, provavelmente saiu Brilhantismo, que você imprimiu a sua página, no meu programa. Aquele programa era ótimo, né? Então, era mais ou menos assemelhado. Os assuntos contemplados eram... A agenda era a mesma. A mesma agenda, exatamente. Ô, Elizabeth, isso aí deu para você um cabedal fantástico, né? E a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: cadê o livro? Disso não resultou livro nenhum, 21 anos de coluna. Pois é. Quer dizer, você multiplica 21 por 52 semanas, você tem o que? Perto de 2.000 páginas. E não deu livro ainda? Você sabe que são... Você sabe que nós todos esperamos com muita expectativa esse livro? Nossa, me dá até frio na barriga, porque realmente são mais de... Eu acho que mais de 1.400 páginas, né? Estou imaginando. Agora o livro é o seguinte, né? De vez em quando eu tenho ideia. Mas aí eu penso assim, já pensei em escrever sobre Atlântida, Lemúria, que é um assunto que eu gosto muito,
Já comecei a escrever um livro quando eu voltei da Índia, naquela experiência lá na Brahma Brahma Kumaris. Kumaris? Comecei a escrever um livro, Libertação no Ganges, que era um meio ficção. Depois eu penso assim, será que precisa de mais um livro? Tem Mas tanta é claro coisa. que sim. Veja bem, essa coletânea, ou melhor, esse acumulado que você fez de entrevistas, ele por si só já renderá um livro. Ele rende vários livros. livros. Garibadazinha no texto, mais ou menos. Quantos livros surgiriam dali? Eu acho que você não precisava nem queimar muita mufa para lançar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto livro. É só o aproveitamento do material, porque ele é muito denso, né? Há um colorido todo especial naquilo que você, com muita graça, escreve, e há muito conteúdo. O conteúdo é muito rico, né? Nossa, é uma diversidade muito grande. E eu estava até conversando hoje com uma pessoa. O que é interessante nessa página é que eu sempre, óbvio, né, que a credibilidade está acima de tudo, né? Então a gente dúvida. É uma área que você sabe que a gente às vezes resvala em algumas pessoas assim que não são tão confiáveis, né? Então é todo um cuidado que a gente tem que ter, um critério para investigar. Você resvala nisso e tem à frente um pouco de compreensão, né? Incompreensão. Muita gente que julga que as pessoas que se dedicam a isso são lelés da cuca, né? Dentro da ufologia. São pessoas, você imagina, pessoas que imaginam que isso é fruto de surto, e não fruto de observação, de curiosidade, de quietude intelectual, não é isso mesmo? E de pesquisa. E de pesquisa, porque né? hoje, vários assuntos que a gente aborda na página, eu sempre pego pesquisadores, cientistas, justamente para dar essa veracidade, essa credibilidade, né? Principalmente na área de ufologia. Eu vou cobrir um congresso de ufologia, a primeira coisa que as pessoas perguntam é assim: você acredita mesmo nisso? Ainda hoje as pessoas ainda têm esse questionamento. Né? As evidências são clamorosas, mas mesmo assim as pessoas se recolhem a um certo acanhamento que chega até a ter traços mórbidos, né? Que é estreiteza mental. Uma estreiteza mental impede as pessoas de se depararem com o lado fantástico da vida, né? Porque isso não é invenção de moda, vamos dizer, a vida pujante em aspectos que a experiência consolidada pela ciência admitida, né? Ela ainda não aceita, mas ela vai se rendendo aos poucos, é isso mesmo, Elizabeth? Exatamente. E a gente vem percebendo nesses congressos, né, cada vez mais a presença de pilotos de aviação de vários países do mundo, né, que validam que todos eles têm relatos de avistamento, de perseguição de naves com caças da Noruega, da Nicarágua, de tudo quanto é lugar, Peru, né, esses congressos, e essa também é a abertura desses arquivos, né, com esses documentos. No Brasil, principalmente da Operação Prato, né, que hoje a gente sabe que são mais de 10 mil documentos no Arquivo Nacional. Isso foi uma grande conquista da ufologia brasileira. Né? Isso nesse aspecto da ufologia, né? Mas o seu trabalho contempla outros lados, outros aspectos, outras facetas, né? Dessas análises sobre a temática transcendente, não é isso? Exatamente. Me diz uma coisa. Entre as pessoas entrevistadas, muita gente fascinante, né? Bastante. Pessoas de muita reluzência, né? Muita luz interior, né? Cite algumas aí que marcaram muito o seu espírito. Olha, as últimas 3 vindas do Dalai Lama ao Brasil eu cobri. Eu não tive... você fez 3 momentos com ele? As 3 últimas vezes que ele veio, eu estive lá em São Paulo. E a primeira vez eu fiquei muito emocionada. Ele é realmente aquilo que aparenta ser. Ele é aquilo que ele fala, ele tem uma coerência, é aquela integração dele, que ele prega,
Ele é um ser leve, alegre, espontâneo, sabe? Ele é brincalhão. E a coisa mais linda que ele falou no primeiro congresso foi que o ser humano veio aqui para ser feliz. Olha que coisa deliciosa. Então, ele é uma figura inspiradora, ele tem uma aura assim, de energia. Então, eu fiquei muito feliz, né, de essas três últimas vezes. É uma pessoa com a qual a gente simpatiza à primeira vista, né? Pela simplicidade, pelo despojamento. Né? Ele é um cara... E ele tem conteúdo, né? Ele não é um monge qualquer devoto, né? Não. Simplesmente, né? Ele é isso mais alguma coisa, né? Tem uma vida interessante também, né? Muito interessante. Viveu um momento histórico também, né? No Tibete, de perseguição. E um outro personagem que não tem, assim, classificação hierárquica na vida religiosa? Olha, foi um encontro muito interessante com Volber Alvarenga. Sabe quem que é o Volber? O Volber... O nome não me Ele é o pai do Samuel Rosa, do Skank. Do Samuel? Do Samuel Rosa, do Skank. E sim. Ele escreveu, né, aqueles livros, Mensagens de Jereu, Mensagens de Jeremias. Então era uma pessoa, eu li aquelas mensagens, era um baralhozinho com cartas. Eu tenho todos. E as mensagens de uma profundidade. E aí aconteceu, dá para contar aqui rapidinho? Claro que sim. Aconteceu uma coisa engraçadíssima, porque eu queria entrevistar o Volber, eu queria entrevistar o Jeremias. Sabia que era um pseudônimo. E não sabia quem que estava por trás, né? Quem seria de verdade o Jeremias. E numa palestra que eu estava dando, uma pessoa que participava era a secretária dele. Aí eu falei, bom, meio caminho andado, né? Você vai me dar o telefone e eu vou ligar para ele. E assim eu fiz. Liguei, ela falou, ele não dá entrevista, ele nunca deu e ele não dá entrevista. Eu falei, ok, mas eu vou tentar. Aí liguei, me identifiquei, falei do trabalho no jornal. Ele falou, olha, eu vou anotar o seu telefone e daqui a uma semana eu te ligo. Eu falei, é uma forma de gentil de me dispensar, né? Uma semana, 7 dias depois, ele me telefonou e falou, olha, você pode vir ao meu consultório? Porque ele trabalhava com a psicoterapia breve. Eu não vou te dar entrevista, mas eu gostaria de saber se você quer vir ao meu consultório para a gente bater um papo. E assim eu fui. Foi um encontro de alma. Eu não anotei, não tinha gravador, não era uma entrevista. Eu sentei, nós conversamos. Eu falei, e agora? Ele falou, olha, quando eu abri a porta para você, eu sabia quem estava chegando, com quem que eu estava lidando. Você faça o que quiser com a nossa conversa. Beleza, ele abriu. Aí me deu, foi pior, né? Porque eu cheguei em casa e falei, e agora? Teve de recompor todas as ideias. Eu posso fazer, eu não posso, o que eu posso? O que eu posso contar, o que eu não posso? Porque ninguém sabia que era o Volber e que era o pai do Samuel Rosa. E aí eu contei uma história, abri e contei essa história e no final, na última linha eu falo, Jeremias Horta é Volber Alvarenga, pai do Samuel Rosa do Skank. Eu falei, seja o que Deus quiser. Na terça-feira, quando o jornal saiu, meu celular tocou, eram assim 7 horas da manhã, era ele. Ana, é Volber. Eu falei, meu Deus, é agora. Elogiou, agradeceu, assim, foi uma coisa linda. E foi a única entrevista. Isso foi em 2000, quando foi em 2012, ele já estava praticamente no final, né, da vida. Ele pediu que fizesse um contato comigo. E aí nós marcamos um segundo encontro. E o diferencial foi, ele me ligou e falou, Ana, dessa vez eu quero que você traga o gravador e que grave a entrevista. Depois eu te explico. É porque ele já estava mais fraquinho, né? Foi o lançamento do último livro dele. Então foram 2 encontros assim muito especiais. Beleza. Está claro que uma entrevista com Ana Elizabeth Diniz tem que ter sequência. Até sempre, hein?